Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje à nossa passadeira pintando essa rosa de lado. Para começar essa pintura, eu vou colocar, olha, branco, vou colocar um pouco de água, só água mesmo, branco e água. Vou pegar também um pouquinho de preto, você viu? Só um pouquinho de preto. E vou sair mesclando aí para eu ter um cinza. Vou deixar um pouquinho aí do lado e vou usando isso aí para fazer uma sombra. Você viu que algumas vezes eu fiz essa sombra sem a necessidade de fazer misturas. Agora eu vou fazer essa misturinha que é mais uma opção para você. Fica bem a seu critério como você quer fazer as suas folhinhas, as sombras, o espaço de preenchimento das flores de batidinhas. Eu acho, quando a gente umedece assim um pouquinho a tinta, o pincel desliza melhor, dá para a gente fazer um trabalho mais rápido e fica mais suave a pintura, fica mais delicada. Fica também mais fácil da gente esfumaçar assim para o lado de fora. Tá vendo? Eu fiz aí um fundo, já marquei aí uma folhinha. Vou terminar toda essa parte de fundo e marcar todas as minhas folhinhas dessa forma, fazendo essa misturinha. Os lugares que eu quero que fique mais escuro, eu pego mais preto. Os lugares que eu quero que seja apenas parte para o fundo, eu deixo mais clarinho. E também, você deve ter observado que eu coloquei um pouquinho de água e que ela basicamente está lá ainda. Eu tenho pego bem pouquinho, usado ela mais para dar uma umedecida no pincel, na hora que eu vou fazer essas emendas de cores aí, o branco e o preto. E eu tenho pego só assim um toquezinho com a quina do pincel dessa água. Eu não tô deixando aí, como eu chamo, uma água suja, aquela mistura assim muito molhada, muito água mesmo. A minha tinta está cremosa ainda. Eu estou pegando uma porção de água para umedecê-la, para facilitar o meu trabalho, para emendar melhor, para grudar melhor essa tinta nesse tecido. Mas eu não vou levar água demais para que isso aí não borre, não fique borrando depois. Eu vou fazer a minha pintura inteira agora, eu não vou manchar o meu tecido e deixar secar para dar continuidade depois. Quando eu molho muito o tecido ou quando eu pego muita água na tinta, eu gosto de deixar secar um pouco para poder continuar. Por exemplo, se eu colocasse muita água aí, fizesse esse fundo e pintasse essas folhas, elas iriam apagar um pouco, elas iriam borrar. Depois eu iria ter que retocar. No caso, eu tô levando pouquinha água junto com a tinta, vou fazer a pintura das folhas e quando elas secarem, vai estar do mesmo jeito, não vai se modificar. O uso dessa sombra, dessa água para fazer essa sombra, foi mais para facilitar esse esfumaçado em volta e também fazer o pincel deslizar melhor, dar uma rapidez para nossa pintura. Agora com o preto, sem água nenhuma, veja você, troquei também o pincel. Eu estava com o pincel número 14, agora eu tô com o pincelzinho número 6. Vou começar a formar aí minhas folhinhas. Vou levar o preto sem água, tranquilinho, do jeito que eu tô pegando ele do potinho e vou marcando aí, detalhando a minha folha, colocando suas sombras. Próximo a essa flor que pintamos anteriormente, eu vou deixar assim mais escurinho. É uma sombra natural que vai ser causada por conta dessa flor, dessa pétala que tá aí em cima da folha. Mas eu também não vou escurecer demais. Vou colocar agora minha luminosidade, sair colocando branco. Olha só, vou distribuir branco dos dois lados, ou seja, eu vou deixar escuro o centro, um lado do centro e um lado de fora. E vou deixar claro um lado do centro e outro lado de fora. Veja que eu borrei um pouquinho aí, não foi? Não tem problema. Pega um pouquinho mais de branco e faz a correção. Caso isso aconteça com você.
Esses desenhos, assim, com poucas cores, eu diria que eles são até mais fáceis de corrigir. Embora essa flor aí já tivesse seca, mas não tem problema, dá para corrigir. Olha só, essa folhinha, ela tá por cima. Eu vou fazer ela com mais luminosidade ainda. Você deve ter prestado atenção que para esses desenhos que eu fiz para essa passadeira, algumas folhas eu fiz ela bem escurinha, outras eu fiz média, mais clarinha, enfim. Saí pintando seco, a seco mesmo, ou seja, o tecido seco e a tinta do jeito que vem no potinho. Saí pintando com a tinta assim bem úmida, bem umedecida. Enfim, saí pintando de várias formas para você ver que você pode criar a sua forma, a sua maneira que você achar mais fácil de estar pintando os seus tecidos. Eu particularmente acho que quando a gente usa um pouquinho de água, deixa a tinta um pouco mais úmida, fica mais fácil, fica mais rápida a pintura. Mas se você não se adaptar a isso, você pode estar pintando com a tinta do jeito que vem no potinho. Você pode estar usando algum produto como clareador de tinta para tecido, você pode estar usando aqueles diluentes. Você pode estar usando o amaciante de roupa, como vocês já viram que eu uso bastante até também. Fica a seu critério. Importante é que você experimente formas diferentes de você estar fazendo seus desenhos, encontrar aquela que lhe é mais fácil, que vai lhe ajudar no seu dia a dia e nas suas pinturas. Olha só, nessa parte aí também tem folhinhas. Eu vou começar a fazer a sombra delas. Olha só, ela tá indo lá para baixo da rosa, fazer a sombra e depois vou colocar um pouquinho de luminosidade. Ela vai ser um pouco mais escura, ela está por baixo de tudo isso. Tem o cabinho também que passa aí em cima, mas esse a gente vai se preocupar com ele depois. Para agora, vamos pintar tudo que está por trás. Depois a gente acha o que está aí por cima. Olha só, nossa folhinha apareceu. E ainda tem os galinhos e outra folhinha aí em cima. Essa já está por cima da primeira que pintamos. Ela ganhará um pouco mais de luz. Olha só, primeiro a sombra, depois a gente coloca a luminosidade, achando tudo isso, encontrando tudo isso. Você viu essa, embora ela também esteja embaixo dessa outra folhinha que a gente vai fazer aí, e embaixo da pétala da rosa, mas ela ganhou já um pouco mais de luminosidade. E essa que eu vou fazer agora será com mais luminosidade ainda, ela está fora, ela está num ambiente que recebe mais luz. Eu vou encostar ela com essa outra, porque na hora de eu cortar o meu tecido vai facilitar para mim. Primeiro, vou distribuir toda a sombra, igual fiz nas outras. Veja que é aquela folha bem simples, aquela que tem até vídeos aí, tem alguns vídeos, por sinal, mostrando como fazer ela aí no canal. Tem assim, com o preto e o branco, e tem também colorida, verde oliva e branco, que fiz ela. E já pintei ela com várias cores também por aí, por outros vídeos. Agora a luminosidade. Essas folhas, todas elas eu fiz assim bem tranquilinhas. Já temos muitas rosas para pintar. E rosa não é exatamente um desenho muito fácil de fazer. Todo mundo que pinta rosa sabe que elas são bem detalhadas, que ela dá um pouquinho de trabalho. Então, desconte nas suas folhas. Faça folhas mais simples e gaste mais tempo na hora de fazer suas rosas, que vai requerer um pouco mais de cuidado. Eu sugiro assim, principalmente se você pinta aí na sua casa para vender seus tecidos, suas peças, então você desconta
Se você vai fazer uma flor muito trabalhosa, você faz as folhas mais simples, para ganhar um pouquinho mais de tempo. Olha só, o cabinho eu vou encher aí todo de preto, mas eu vou parar, eu não vou pintar ele agora. Eu vou deixar para pintar depois que eu pintar essa pétala aí embaixo. Vou só marcar essa parte aí, encontrar ele, já deixar ele bem tranquilinho aí por cima dessas folhas. Determinar seu espaço, mostrar por onde ele vai passar. Depois a gente termina ele. A pintura dessas rosas que mostra essa parte de trás, você pode estar enchendo ela inteira, depois encontrando pétalas e montando as sombras, as luzes, enfim. Mas como eu risquei ela todinha para você, eu vou pintar pétala a pétala para você entender de onde vêm as sombras e de onde vêm as luzes. No caso dessas rosas, a gente vai puxar sempre pensando aqui no centro, puxando essas sombras para fora. Vamos ver como isso acontece? Vou começar a pintar essa que está aí por trás. Eu gosto de fazer assim, às vezes eu pinto umas que estão na frente, algumas objetos, peças que estão na frente e depois eu faço por trás. Mas de preferência eu gosto de fazer assim. Acho que facilita mais. Olha só. Enchi de branco, estou passando um pouquinho de preto, não demais, estou deixando que cinza, isso aí. Esses cantinhos, olha, que eu chamo de quinas, essas quininhas, eu gosto de deixar elas mais escuras. Não precisa você colocar sombra demais para essa parte assim mais afora. Essas pétalas que estão assim mais de fora, você tem o cuidado de não escurecê-las demais. A central acaba ganhando um pouquinho mais de preto. Você deve ter observado que eu disse que ia puxar as sombras para fora, mas na hora de fazer a sombra dessas dobrinhas, eu puxei para dentro da flor, para o lado de dentro, ao contrário, não foi? E todas as dobrinhas a gente vai fazer assim. A gente precisa pensar que quando tem uma dobrinha, a gente precisa colocar uma sombra embaixo dela. É claro que isso não é uma regra. Tem desenhos, principalmente se você estiver olhando uma rosa mesmo, pode acontecer que a luminosidade dela peça exatamente o contrário. Mas no normal, nesses desenhos fantasias que a gente pinta, no geral a gente faz isso, escurece embaixo das dobrinhas, seja de flores, de folhas, enfim, das pétalas, das folhas, enfim. Então, eu vou fazer isso aí. Vou fazer a sombra embaixo da dobrinha e vou colocar a luminosidade na parte de cima. Se bem que na parte de fora, ó, nessa região que termina o desenho e o tecido, eu escureci também um pouquinho. É bom você fazer isso porque você arredonda. Você dá a ideia de que está arredondando isso aí, que é um tanto esférico. Olha só, tá vendo? A gente arredonda, continua lá do outro lado. Ela se prende a alguma coisa que continua. Tô fazendo aqueles contorninhos assim mais discretos, com o pincelzinho número 0 e aproveitando ele também para escurecer os cantinhos. E também levar um pouquinho de branco para esses cantinhos assim, olha, mais delicados, que se a gente for colocar com um pincel maior, a gente pode borrar. Esses dois lados, olha, coloquei o branco. E vamos para essa outra. Enchi toda de branco também. Vou fazer a sombra nessa região aí que ela encontra com as outras, que ela está por baixo das outras. E vou puxar para fora essa sombra. Vai ter cantinhos que a gente vai precisar colocar uma boa quantidade de preto. Ainda não é o caso. Essa pétala está bem afora, bem livre. Eu não vou colocar muito preto, excesso de preto aí não, viu? Agora, com o pincelzinho número 0, eu vou arrumar esse cantinho, essa quininha, deixar ela mais escurecida. Veja que eu coloquei o excesso de tinta e espalhei. Esse cantinho aí embaixo,
esse espaço que eu tô arrumando é da pétala que pintamos anteriormente. E vou fazer também uns contorninhos soltos, do mesmo jeito que fiz na primeira. Lembre-se sempre, contorno não é de lado a lado. É um pedacinho aqui, outro ali, enfim. Vou colocar uma sombra nessa depressão aí no meio. E veja que foi só um toquezinho de preto. E a luminosidade, excesso de branco pelas regiões que já estavam mais claras. Essa outra pétala, vou fazer o mesmo processo. Ela está muito livre, ela não precisa de muita sombra. Vou passar aí o preto, nesse encontro dela com a outra, nessa região dela está por baixo da outra. Puxar esse preto para fora. Se você prestou atenção, a pintura da rosa, assim, pedacinho a pedacinho, é muito tranquilo. Você pode até achar que vai gastar muito tempo, mas não se preocupe, você pinta umas 2, 3 pétalas, assim, afastadas, uma de um lado, outra do outro, coloca a sombra, a luminosidade de todo mundo, aí vai pintar mais 2, 3, para você não se perder, para você ter mais facilidade. Se você já pinta há bastante tempo, tem uma facilidade maior, enche tua rosinha inteira. Passa o risco forte para você não perder, enche a rosinha inteira e vai lá, coloca as sombras, depois coloca as luzes. E se você tem um pouco mais ainda de facilidade, você nem faz o risco, já enche aí o espaço e vai fazendo, montando as pétalas, fazendo a sua rosinha. Olha só os meus contornos. Vai ficar bem a seu critério, tá? Você não precisa sair contornando exatamente onde eu estou contornando. Você faz o seu contorno onde você quiser. Lembrando que eu vou tirar também esse risco para deixar aí para vocês. Eu tô devendo um que provavelmente eu coloque hoje, mas eu vou tirar o outro, a última rosa, aquela de frente, e vou tirar essa também de lado para vocês. E vou tirar assim separado, porque de repente você pode estar usando ela, imprimindo ela um tamanho maior e fazendo uso dela para uma capa de almofada, um pano de copa, de pano de prato, né? Coisas desse tipo. Olha essa outra, os cantinhos que eu tô colocando sombra. Você viu que no lugar que ela está embaixo da outra pétala, eu puxo essa sombra para fora, mas tem uns cantinhos assim onde ela arredonda mais, que eu faço uma sombra, um acabamento do encontro do final dessa pétala com o tecido e puxo para dentro. Mas aí são marcas de algumas depressões, uns detalhezinhos enfeites para essa pétala. Olha só, a sombra da dobrinha. Essa daí é a sombra que ela precisa ter, porque ela está embaixo de outra pétala. E vou colocar também a sombra dessa outra dobrinha. Aquela sombra que ela precisa necessariamente ter por estar embaixo de outra coisa, de outra pétala no caso, puxa para fora. A sombra da dobrinha vai ficar retido ali, vai ficar voltada apenas para a dobrinha. Então, a gente vai puxar embaixo, na parte embaixo da dobrinha, apenas. Olha só, vamos lá para a luminosidade. Eu gosto de fazer essas bordinhas irregular, mas é bem a seu critério, você pode fazer bem certinho, tá? Veja que eu escureci a parte de baixo da dobrinha, mas eu escureci também um pouquinho a parte de fora, onde passa o nosso risco. Olha os cantinhos de luminosidade. Vou espalhar um pouco de branco aí dentro também. E essa pétala, ela precisa ganhar uma sombra bem marcada nesse cantinho aí. Depois, deixar secar um pouquinho e vou colocar. Nesse cantinho que vai mais para o centro da flor, viu? Olha só as luzes desse outro pedacinho de pétala. E vamos lá colocar essa sombra que eu falei.
pega o preto, pega com vontade. Você vai colocar preto mesmo aí, ó. Colocando, deixando bem pretinho. Ela tá num espaço bem profundo, ela precisa ganhar preto, senão vai ficar algo estranho, muito raso. Para ela ficar profunda, precisamos escurecer bastante. Olha só, vou pintar essas outras duas, como eu disse a você. Você pode estar pintando 2 ou 3 por vez, para adiantar o serviço, para ser um pouquinho mais rápido. Vou colocar aí minha sombra. Não posso esquecer, ó, para fora, né? Não posso esquecer a sombra da minha dobrinha, que nesse caso vai ser para dentro. Mas não pense que você vai puxar ela para dentro. Pense que você vai puxar ela embaixo da dobrinha. Vou escurecer aí também. Esse lugar requer uma sombra também mais escurinha. Veja que ele tá bem próximo a esse centro, tá mais profundo. E essa parte de fora, uma sombra mais suave, conforme vai indo para fora. Agora, eu vou pegar o branco, vou colocar um pouco de luminosidade pelas bordas da pétala. Olha só, toda essa região aí de fora, eu vou colocando. Tem o tecido tem uma coisinha aí, mas tudo bem, não vai fazer diferença não. Olha só, escureci um pouquinho essa região. Se você quiser, pode colocar uma dobrinha aí, fica bom para esse cantinho. Tô só arrumando um pouco essa sombra aí embaixo. Essa é uma daquelas pinturas que você poderia estar deixando uma sombra bem marcada, aquela sombra bem separadinha. Sabe aquelas sombras bem marcadas que deixa até bem bonita a pintura? Mas no caso, eu quero uma pintura mais simples pra gente hoje, bem mais tranquila. Olha só, essa região aí ganha boa luminosidade. Na hora que a gente coloca a nossa sombra, a gente acaba determinando a nossa luz. Ou seja, o lugar que já está mais clarinho, a gente vai lá e dá um pouco mais de luminosidade para ele. Pode dar até um brilho mesmo, deixar uns excessozinhos do branco ou da cor que você esteja usando como luminosidade para o seu desenho. Quando a gente determina a nossa sombra, fica tudo mais fácil. Por isso que eu tô fazendo essas rosas, você deve ter prestado atenção, que eu tô fazendo elas e tô colocando primeiro todas as sombras. Colocar todas as sombras, porque aí já fica determinada a nossa luminosidade, fica mais fácil da gente terminar de detalhar o nosso desenho, a nossa pintura. Olha só aqueles contorninhos. Vou colocando eles, aqueles contorninhos mais discretos, fininhos. Olha, gente, se estiver difícil de você colocar esses risquinhos assim mais fininhos, coloca uma gotinha de água na sua tinta para ela ficar mais ralinha, que vai ficar mais fácil. Pega o pincelzinho zero. Também, se acaso o seu pincel tiver muito duro, porque às vezes o pincelzinho zero da gente vai ficando durinho, ruim, pensa você em comprar um pincelzinho escolar, aqueles macios, tirar boa parte dos pelinhos deles e usar ele como um pincel número 0, porque ele mantém os pelos bem macios, mas também fica a seu critério. Você pode gostar, tem uns pincéis assim mais durinhos que às vezes eu preciso, mas em alguns casos, às vezes eu preciso do pincel mais macio para colocar uns excessozinhos, uns risquinhos. Principalmente esses contorninhos, assim, eu acho mais fácil de colocar com pincel mais macio, pincel zero mais macio. Você viu que eu criei uma dobrinha bem grande até, para essa região, essa pétala, ela tá um tanto dobrada. No meu risco, eu não coloquei, mas quando eu tirar o risco para você, eu vou deixar também, do jeito que tá aí, tá bom? Agora, a luz, espalhar aí meu branquinho. A borda da minha florzinha, olha, é importante que tenha uma boa quantidade de branco.
Você vai colocando esse branco, de preferência vai deixando irregular. Você percebeu que a gente vai deixando as bordas da pétala irregular, ela vai ficando mais bonitinha. Os contorninhos novamente, veja que eu saio colocando esses contorninhos para todas as pétalas e as folhas também. Para a gente arredondar essa dobrinha que tem aí, escurece a parte onde ela está embaixo da outra folhinha, aliás, da outra pétala, e escurece essa parte de baixo. Você vai precisar escurecer essa parte de baixo no risquinho, porque aí você vai dar uma ideia de arredondado, de que ela está arredondando ou tem uma certa esfericidade para a outra parte dela que está aí mais aberta, mais visível. Feito as sombras, a gente vai fazer o quê? Aqueles contorninhos, pedacinho sim, pedacinho não, que a gente tá fazendo para todas as nossas pétalas. Essa parte aí a gente deixa mais escura, porque ela está por baixo, ela tem menos luminosidade, precisa de mais profundidade. Vou colocar uma sombra assim bem leve aí nesse meio, dando uma ideia de uma certa nervura, algo bem suave. Não é riscos muito marcados não, tá bem? Enchi de branco essas outras duas pétalas laterais, uma para a direita, outra para a esquerda, né? Um pouco para cima, outra mais para baixo. E vou começar a colocar a sombra. Sombra principal é aquela sombra que está colocada no encontro entre as pétalas. Aquela que fica por baixo leva essa sombra que é necessária. Pelo menos para esses desenhos fantasia, ela é bem necessária. Olha só, os cantinhos onde ela está por baixo, eu vou escurecer, deixando assim mais marcadinho. O lugar que ela tá afora, tá bem aberta, que a gente tá visando melhor, vou deixar ela sem sombra. Esse cantinho aí eu tô escurecendo porque é uma dobrinha que ela tem. Observe que eu gosto de escurecer também a parte de fora da dobrinha. Embaixo e a parte de fora, para dar um movimento a ela, deixar ela arredondada. Esse cantinho aí eu preciso levar uma boa quantidade de preto, e esse aí embaixo, porque é uma região bem profunda. O que seria essa região bem profunda? Uma região que está recebendo pouca luminosidade. Então, ela precisa ter uma sombra mais escura, mais marcada, para ganhar essa profundidade. Olha que eu distribuí uma boa quantidade de preto aí. Agora, a gente vai para o branco. E o branco, a luminosidade, a gente coloca naqueles lugares onde já estava mais clarinho. Essa pétala aí, ela tem também uma dobrinha bem marcada. Veja que a parte de baixo dela ficou um pouquinho escura e essa parte de cima dessa dobrinha eu coloquei luminosidade. Olha essa outra. Essa parte de cima eu vou deixar ela mais escurinha e essa parte aí de baixo eu vou colocar a luminosidade. Para quê? Para que ela arredonde um pouco, para dar movimento a ela. Olha só, a região que já estava mais clarinha, eu tô colocando mais branco, mais luminosidade para ela. Vou puxar isso aí, tendo cuidado de não levar muito longo para não sumir com a sombra. Coloquei um pouco de luminosidade ali também. E não podemos esquecer de colocar aqueles contorninhos. Aqueles contorninhos com o pincel número 0, a tinta preta. Que a gente sai distribuindo os lugares sim, os lugares não. Olha só. Aqueles contorninhos bem tranquilos, bem soltos. Veja que eu coloquei por todas as minhas pétalas e nem por isso a minha rosa está assim contornada. Ela está com alguns lugares assim mais marcadinhos, apenas isso, dando até a impressão de ser uma sombra. Quando a gente coloca esses contornos assim soltinhos, eles ficam bonitos e dão uma ideia de sombra. Olha só. Olha só, pessoal, se você viu algum vídeo meu, você gostou do desenho que foi pintado, você quiser o risco, dá uma olhadinha no meu Facebook, nas fotos, no carregamento das fotos do meu Facebook,
que eu coloco foto de todos os meus riscos lá. Você pode entrar, você pode copiar o risco que você quiser, o desenho do risco, a foto do risco que você quiser, mandar imprimir e terá ele para você. Vou deixar na descrição do vídeo, abaixo do vídeo tem uma setinha que você pode clicar nela, que vai ter a descrição do vídeo. Lá eu vou deixar o link do meu Facebook. Agora eu vou fazer a pintura dessa pétala, olha aí atrás, tá vendo? Eu enchi ela toda de branco e vou começar a colocar as sombras. Esses cantinhos aí em cima, mais central, é a região de maior sombra, aquela sombra mais profunda. Esses cantinhos eu vou deixar mais escuro. Vou colocando, vou puxando para o lado de fora, porque essa é uma daquelas sombras necessárias para a pintura dessas rosas. Aí, nas dobrinhas que tem, nessa região mais afora, nas bordas da pétala, eu vou colocar o preto, pensando em fazer a sombra delas. Logo, esse preto será puxado para dentro. Mas, porque eu estou fazendo as sombras das dobrinhas. A sombra principal dela é essa central que eu coloquei nessa parte onde encosta nas sépalas, puxando para o lado de fora. Com o branco, vou colocando luminosidade. E para esses cantinhos, assim, essas quininhas, que costumo chamar de quininhas, eu vou levar um pouco mais de preto. Eu preciso ter profundidade também nessa região. Então, preciso deixar pelo menos esses cantinhos bem mais escuro. Nessa hora, eu tô fazendo uso de um pincel número 2. Chato, cortado, lixado. Você pode estar usando também um pincel número 4. É um tamanho bom para fazer isso aí. Terminada essa sombra central, eu vou começar a colocar as luminosidades. E essas partes, né, que estão assim mais clarinhas, que levou menos preto, que não tá assim tão cinza, é a região onde eu preciso acrescentar mais branco, onde eu posso colocar uma maior quantidade de luminosidade. Principalmente essas dobrinhas, olha. A parte que fica para dentro da flor, da pétala, eu vou colocar um excessinho de branco em cada uma das dobrinhas. E essas bordas. Agora, eu vou aprofundar um pouquinho mais aí. Veja que estava muito clarinho. Eu vou escurecer um pouquinho mais. Pegue bem pouquinha tinta, só de um lado ou na quina do pincel. Vou puxar um pouquinho, deixando mais cinza essa região da pétala, essa região de dentro. Mas eu não vou escurecer, sumir o branco daí de dentro também não, viu? Vou deixar ele aparecer e aparecer bem. Vou só reforçar, emendar melhor esse preto que coloquei. Cuidado para não levar muito branco aí para dentro nessa hora, para não sumir com as sombras. E veja que para dentro eu puxei as sombras das dobrinhas e para fora eu puxei essa sombra central. Agora, eu vou encher essa última pétala com branco. Vou escurecer essa parte aí de baixo, que fica presa nessas sépalazinhas, a esse centro dessa flor. Precisa ter uma sombra boa aí. Sombra que é puxada para fora. A gente só vai puxar para o lado de dentro as sombras das dobrinhas. Aí, por exemplo, olha só. Essa a gente vai espalhar esse preto para o lado de dentro. Essa é uma das rosas, assim, mais tranquilas de ser feita. Pelo menos eu acho elas mais tranquilinhas. As sombras que a gente coloca nela é só isso. A gente vai puxar as principais para fora e se acaso tiver alguma dobrinha, alguma depressão muito expressiva na borda da pétala, a gente coloca um pouquinho de sombra puxando para dentro. Mas as sombras principais mesmo são todas puxadas para o lado de fora.
e colocado as sombras, o lugar que ficar mais clarinho é o lugar onde você vai distribuir um pouco de luminosidade. Olha só, tô aprofundando aí um pouco, escurecendo um pouquinho mais embaixo dessa dobrinha. Eu vou escurecer, gente, assim, olha, deixando a bordinha mais clara e essa parte de dentro mais escura, como se houvesse uma certa depressão. Vou para a luminosidade. Se você achar que tá muito emendado aí essas duas pétalas, você pode escurecer um pouquinho mais a de trás ou colocar assim um contorninho, aqueles contorninhos que é lugar sim, lugar não. Você faz um risquinho aí que dá uma separação boa. Não precisa fazer um contorno de lado a lado, tá? Olha só as luminosidades para as bordas. Se você tiver com dificuldade de colocar com o pincel grande, pega o pincel 0. Essa região central eu também vou distribuir uma porção de branco, porque quando você deixa ela mais clarinha, você dá volume e dá a ideia de que tem um relevo superior aí. E os lugares que estão mais escuros, dá a ideia de que eles estão no relevo inferior, estão mais baixinho. Isso dá a ideia de que tem um volume aí, de que tem um movimento maior para essa pétala, que ela não é uma coisa assim plana, mas que ela tem uma elevação para esse centro e um rebaixamento para essas laterais. Olha só, com o pincelzinho 0, eu consertei os cantinhos, eu arrumei os cantinhos. E agora, gente, eu enchi as sépalas e o restante do cabinho todo de preto, tudo preto. Lembrando, se você acha que vai perder as sépalas, as separações delas, se você tem dificuldade de fazer assim, tudo bem. Você pinte uma sépala por vez. Pinta ela, coloca a luminosidade e vá para a seguinte. Enchi todas elas porque é bem tranquilo para mim. Eu sei que não vou perder, que eu vou conseguir fazer todas elas aparecerem colocando as luminosidades. Olha como eu vou distribuindo aí umas porçõezinhas de branco, que já vai dando separação para cada uma das minhas sépalas. Tinta bem pouquinha, só na quina do pincel. As sépalas são pequenininhas, se você leva muito branco aí, vai ficar difícil, vai levar muita luminosidade para uma região que não precisa. E para retirar esse branco fica mais difícil, portanto, é melhor você ir levando de pouquinho. Observe que eu fiz separações, mas eu não fiz aquela separação muito gritante, muito branco. Não, eu fiz uma separação assim bem tranquilinha, bem discreta. Só dando a ideia de onde estão as luminosidades. Não precisa levar branco demais, até porque às vezes a gente tem um verde mais escurinho para essas sépalas, a gente não precisa deixá-las tão brancas. Para hoje, gente, vai ser essa rosinha, logo mais eu volto para a gente pintar outras. Beijos e até mais. Tchau!